Olá, eu sou o Dmitry e hoje vou falar sobre sonar, radar e lidar junto com meus colegas. Muitas vezes se perguntam de onde encontra, o sonar, radar e lidar. E hoje eu estou aqui para responder essa pergunta para vocês. O radar é um equipamento que tem função de localizar objetos, qualquer objeto. Eles utilizam umas ondas eletromagnéticas ou de rádio, como você preferir falar. É vantajoso porque não precisa de meio de propagação, pode ser transmitido no vácuo. O sonar é um equipamento que funciona a partir de ondas sonoras e é classificado como ultrassom, com uma frequência acima de 20.000 Hz, que por um acaso é o máximo que o ser humano consegue escutar. A sua função é captar sons e emitir pulsos. O lidar é um sensor remoto que é utilizado a bordo de plataformas que são tripuladas ou não tripuladas e utiliza ondas de luz. Mas aí você se pergunta, qual é as vantagens e desvantagens desse negócio? Bom, o sonar e o radar têm meio que as mesmas vantagens. Consegue operar de noite, em qualquer clima, e observa até um hemisfério inteiro e pode reconhecer objetos. As desvantagens do radar é que ele necessita de uma fonte externa de luz extremamente grande. Então, por mais que pareça meio irônico, no caso da noite, ele realmente precisa de uma fonte de luz extremamente grande. A desvantagem do sonar é que ele necessita de um meio para se propagar, que no caso é a água. Ele causa extrema dor a animais marinhos, que batem em obstáculos e infelizmente morrem. A vantagem do lidar é que ele funciona em baixa luminosidade, tem alta rapidez em sua tecnologia. Já uma desvantagem é que depois de uma mediação de 360 graus, ele não permite uma conclusão clara da distância que você está vendo. Então você não consegue entender bem claro, dependendo da distância que você está vendo. E é isso, muito obrigado. O radar é muito utilizado para localizar objetos espaciais, como naves, satélites, etc. Porém, também é muito comum no controle de tráfego, para ver se os carros estão dirigindo na velocidade certa. Já os sonares são instrumentos geralmente utilizados por navios para detecção e localização de objetos que estão no fundo do mar. E o lidar está muito conectado com a realidade aumentada, porque ele é muito usado para medir a distância de um objeto na superfície da Terra. O radar é muito importante para a segurança das pessoas, para que elas andem na velocidade certa e também para que aviões não se colidam. O sonar é muito importante para localizar coisas embaixo da água, como submarinos, e é geralmente utilizado por navios pesqueiros para encontrar cardumes, o que é muitas vezes a fonte de renda dessas pessoas. E o lidar consegue capturar o meio ambiente com muito mais detalhes do que câmeras, e por causa disso, ele é muito usado por cientistas para examinar ambientes naturais. O sonar emite pulsos sonoros que vão até algum objeto, se chocam com ele e voltam até a fonte. Assim, sabendo o tempo que demora até a fonte emitir esse pulso sonoro e receber esse pulso sonoro, além da velocidade que esse pulso se propaga, também é possível descobrir a distância desse determinado objeto até a fonte. O radar e o lidar funcionam da mesma forma, mas enquanto o sonar usa ondas sonoras, que são ondas mecânicas, o radar usa ondas de rádio e o lidar usa ondas de luz, laser, que as duas são ondas eletromagnéticas. O princípio físico dessas tecnologias se resume ao intervalo de tempo de envio das ondas, onde é possível analisar o comprimento e amplitude delas quando se retornam sendo modificadas, e assim calcular a distância entre elas e o alvo desejado. Como a amplitude influencia no funcionamento da tecnologia? No sonar, a amplitude das ondas vai caracterizar a distância de algo em relação à origem da emissão e assim vai permitir a distinção de objetos próximos ou distantes, medindo a amplitude das ondas que retornam. No radar, a amplitude das ondas vai determinar o alcance delas, assim podendo identificar objetos mais distantes e se comunicar a localizações mais longes utilizando o rádio. No lidar, a amplitude da onda vai caracterizar a potência do raio laser, que se na medida certa for regulada deixará a imagem mais nítida e captará mais detalhes. Como a frequência e o comprimento das ondas estão relacionados ao seu uso. No radar, o comprimento da onda é inversamente proporcional à distância, e assim a frequência das ondas transmitida por radiação alta, e são utilizados para calcular a distância de acordo com o intervalo dos emissores. No sonar, a propagação do som também pode ser afetada pelo próprio emissor da água, deixando as informações corrompidas. Essa absorção depende da frequência e o sonar, de longo alcance, utiliza frequências baixas para minimizar os efeitos da absorção, e assim durarem mais. No lidar, as ondas são de espectro infravermelho, o que permite a observação de locais escuros, por exemplo.